Vamos continuar o nosso estudo sobre Efésios. Capítulo 2, de 11 a 22. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Cabe uma explicação aqui neste primeiro versículo. Os efésios, assim como todos os povos gentios, estrangeiros, eram tratados de forma pejorativa pelos judeus. Deus escolheu um povo, sim. Temos o Antigo Testamento, que nos mostra todas as investidas, tentativas, toda a dedicação, todo o amor, tudo que Deus fez para ter um povo santo, um povo que vivesse unido com Ele na intimidade, andando na sua presença. Os patriarcas, os juízes, os reis, os profetas, toda a história de Israel, a lei, os mandamentos, o Mar Vermelho, toda a história. E nós vimos o fracasso de tudo isso. Vimos que o povo de Israel, ao invés de evangelizar os outros povos, amar, testemunhar desse Deus, fazia o quê? Se desviava, se afastava desse Deus e se aproximava dos povos e dos pecados desses povos. Assimilava a cultura dos povos, das nações ao seu redor. Se conformava com aquelas práticas, seguia aquelas práticas. E Deus institui a circuncisão, que sim, era um ato físico, feito por mãos humanas. Era um ritual feito nos meninos, nos judeus. Mas a própria circuncisão virou algo sem sentido. Porque o menino era circuncidado, mas ele não andava nos caminhos. Aquela circuncisão, ela era uma circuncisão no corpo, na carne, não na alma, não no coração, não no espírito. E Jesus também falou sobre isso. E nesse versículo, o que Paulo está resgatando para os Efésios? De que eles não eram incircuncisos do ponto de vista pejorativo. Sim, eles não eram judeus, não eram da linhagem de Israel, da descendência de Israel, e, portanto, não eram circuncidados. Mas a circuncisão que importa é a circuncisão do coração. É aquela marca, aquela cicatriz que é feita pelo Espírito Santo, o selo que a gente viu, o carimbo. A palavra que eu queria tanto ter usado era autêntico, autenticidade. O selo nos confere a autenticidade, nos faz autênticos, originais.
Então, a circuncisão era isso, era também um selo, uma marca, uma cicatriz que mostrava que aquela pessoa, né, no caso, um menino, pertencia a Deus, pertencia a Israel, era um judeu. Então, aqui Paulo tá querendo dizer para os Efésios: não, vocês não são incircuncisos, porque vocês não têm a marca física. O que importa é a marca espiritual do coração. E essa forma do judeu se referir aos gentios de forma pejorativa, depreciativa, desqualificando, mostrava que eles não amavam os outros povos. E Paulo foi justamente enviado aos gentios para mostrar este amor, para mostrar a importância do evangelismo. O que é o evangelismo? O que é o evangelho? É a boa notícia. É contar para as pessoas de que sim, existe um Deus que te ama, existe um Deus que te criou e que te quer de volta. Que tu tá perdido, que tu tá morto nos teus pecados, mas existe um Jesus que te ama e que quer te dar vida, que quer te salvar. Paulo era esse mensageiro e ele pregou aos Efésios e os Efésios aceitaram essa mensagem. Eles se converteram. Eles foram circuncidados no seu coração. Mas vira e mexe, acontecia o quê? Algum judeu com superioridade depreciava, humilhava, criticava, fazia caso, né? Menosprezava o gentil por ele não ser circuncidado. Então Paulo toca nesse assunto, porque muitos gentios, quando se convertiam, eles eram, não vou dizer forçados, mas constrangidos a se circuncidar. E Paulo era contra isso, porque isso tinha a ver com a lei. E Jesus veio cumprir a lei. Jesus veio nos salvar pela graça e não pela observância da lei. Vimos no capítulo anterior, somos salvos pela graça, é dom de Deus, não é das nossas obras. A partir do momento que somos salvos, passamos a fazer boas obras. Obras que acompanham a salvação, que são fruto de uma vida santa, de uma vida consagrada, de uma vida separada, de uma vida reta na presença de Deus. Mas isso não significa que tu tem que observar aqueles rituais, aqueles preceitos da lei. Então esse versículo tem a ver com isso, com essa tensão, esse conflito que havia entre circuncisos e incircuncisos, os da circuncisão e os da incircuncisão, certo? 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Por quê? Porque toda a revelação foi para Israel. E depois ela foi expandida para o mundo da época e até hoje é pregada nos 4 cantos do mundo. E as pessoas, elas estão sedentas dessa mensagem, estão sedentas do evangelho. Porque sim, elas não têm esperança. Porque a verdadeira esperança vem da boa notícia, que Jesus morreu por nós para nos salvar. E isso também era real para os efésios, né?
13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Sim, porque Israel falhou na sua missão, né? E Jesus veio reconciliar todas as pessoas, todo o mundo, todas as nações, toda a língua, toda a tribo, todo o país. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Então, em Cristo, nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. 14. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Porque ou Israel era contra os gentios, né? Havia uma inimizade, um muro de separação, ou ele aprendia os maus hábitos, os maus costumes, as práticas pagãs. E aqui Paulo está dizendo o quê? Que em Cristo esse muro, essa inimizade, essa parede de separação ruiu. Acabou. Porque nós fomos feitos um só povo. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o povo santo, o povo escolhido. Não tem mais essa de gentil e judeu, de estrangeiro e judeu, de incircunciso e circunciso. Paulo diz, em Cristo não há mais o rico e o pobre, o homem e a mulher, o livre e o escravo, o bárbaro, o cito da cidade, o civilizado. Não. Em Cristo, nós somos livres. Cristo se fez a nossa vida. Nós passamos a ter vida. Cristo uniu tudo, regenerou tudo, reconciliou tudo, encheu todas as coisas. Aleluia. 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Porque a lei, a maldição da lei, fazia o quê? Com que a pessoa não conseguisse se salvar, porque tu não vai conseguir se salvar cumprindo a lei. Porque se tu falhar num item, num mandamento, tu é culpado de todos. Então, quando Jesus se fez maldito no madeiro, morrendo por nós, na carne dele, na sua morte, toda a lei foi cumprida. Ele aboliu a maldição da lei, dos mandamentos, como uma ordenança, como algo que era necessário para chegar a Deus. E aí ele uniu os que estavam longe com os que estavam perto, que seria os judeus com os não judeus. E ele fez a paz. Ele fez a paz, criando em si mesmo uma nova humanidade e reconciliando ambos num só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Na cruz de Cristo, todos nós somos unidos, todos nós estamos no mesmo nível. Jesus nos resgatou e nos assentou nos lugares celestiais. Então estamos todos no mesmo nível. E Paulo viveu, gastou a sua vida para pregar isso, para dizer que não havia um de primeira qualidade, um de segundo, um de primeira categoria, um de segundo, esse é mais crente que o outro, esse é mais salvo que o outro. Não! Na cruz de Cristo, tudo isso foi abolido.
somos salvos mediante a fé, somente pela graça de Deus. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, que eu acabei de falar. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Se o caminho que o gentil levou, se o caminho que o judeu levou para chegar a Cristo, não importa, porque todos são pecadores. Se o gentil pecava o pecado X e o judeu pecava o pecado Y, não faz diferença, todos pecaram. Tu não pode julgar o outro porque o pecado dele é diferente do teu. Todos pecaram. Os gentios tinham alguns pecados e Israel tinha outros pecados. Então, só Cristo que poderia trazer a paz e equilibrar e anular tudo isso. Porque ele morreu por todos nós e perdoou todos os pecados, independente da nacionalidade ou do tipo de pecado, da espécie do pecado, da forma como aquele pecado aconteceu. 19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. Ele está falando para os Efésios para eles não terem complexo de inferioridade. Vocês não são menos. Vocês não são menores porque vocês estavam longe. Não, vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Paulo está dizendo assim, ó, vocês não são menos do que os outros. E olha que Paulo era judeu, Paulo era fariseu, Paulo era da tribo de Benjamim. Paulo fala isso com propriedade. Porque ele viu que tudo isso era uma sombra do que realmente era. Cristo é real. Cristo morreu na cruz. Jesus verteu seu sangue. Então isso é que tinha que ser pregado. O resto, eram sombras. Era algo que tinha ficado para trás. Fazia parte de ordenanças, de rituais, de religiosidade vazia, de coisas mortas, que não davam vida, que não davam salvação. Então ele está reforçando a identidade dos Efésios. Está dizendo, ó, vocês são santos e vocês são membros da família de Deus. Vocês são meus irmãos. Não é isso que Paulo está falando. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Porque havia, entre aspas, um orgulho, né? Pelos patriarcas, pela aliança, por tudo. Mas eles se perderam no meio de tudo isso. Se perderam. Tantos milagres, tantas coisas que Deus fez. Mas eles se perderam. E esqueceram o próprio Deus. Eles se envolveram com coisas periféricas e secundárias. E o principal, eles não viveram. E Paulo está dizendo que foram edificados nesse fundamento, mas é dos apóstolos e dos profetas. Ele está unindo esses dois mundos. Por quê? Porque só Cristo que pôde fazer isso. Só Cristo. E além do que Jesus era judeu, né? Então ele também, ele obedeceu tudo o que a lei dizia para ele. Quem é esse fundamento? É Jesus Cristo, que é a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem moradas de Deus no Espírito. De novo, Paulo está dizendo que eles não devem se sentir inferiores, menores, porque eles estão sendo construídos, edificados, fortalecidos, levantados, erguidos a partir deste fundamento, desse alicerce verdadeiro, dessa pedra angular que é Jesus, o Senhor Jesus. Amém. Amanhã a gente continua.